Olá, abençoados do Senhor, graça e paz a todos da parte de Jesus Cristo. E feliz 2015, afinal, já estamos vivendo um período cheio de graça, de verdade, com Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. Os programas que serão exibidos nos próximos dias serão reprises de programas que trouxeram mensagens diretamente do coração do Pai. Misture estas mensagens com fé, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela sempre traz sinais, prodígios e maravilhas, e esses sinais, prodígios e maravilhas hão de acompanhar, disse Jesus, aqueles que creem. Receba para você coisas novas, grandes, até grandes milagres da parte de Deus. Receba esta palavra como vinda do coração do Pai, para o seu coração. Bom dia, amados de Deus, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, predestinados em amor, desde antes da fundação do mundo, para uma grande salvação. Reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, amados por Deus, escolhidos, chamados, justificados e glorificados. Bom dia, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo, Missão Apostólica da Graça de Deus. Nesta manhã, as misericórdias do Senhor já se renovaram em nossa vida. E elas são a causa de não sermos consumidos. Graças a Deus por suas misericórdias. Graças a Deus pela sua graça infinita. Graças a Deus pelo seu amor incondicional por nossas vidas. Eu quero que você desfrute das bênçãos de Deus, porque esta é a vontade do Senhor para a sua vida. Que você possa viver nesta peregrinação pela terra, já desfrutando da sua herança, herança consumada por Jesus na cruz do Calvário, há quase 2000 anos. E ele, por sua morte, por sua ressurreição, lhe fez herdeiro, herdeira de todas as suas muito preciosas, muito grandes promessas. Receba a manifestação dessas promessas. E saiba que elas se manifestam por fé. Neste pacto, nesta aliança, o justo viverá por fé. Graças a Deus por este dia lindo que o Senhor fez, nós vamos crescer na graça, no conhecimento, e este crescimento espiritual traz todo tipo de crescimento à nossa vida. Crescimento como pessoa, crescimento de caráter, crescimento de relacionamentos bons, crescimento profissional, crescimento material, financeiro, traz crescimento emocional, traz um crescimento familiar, ministerial. Ninguém que cresce na graça e no conhecimento de Jesus Cristo fica igual. Ninguém que cresce na graça e no conhecimento de Jesus Cristo estaciona na vida. Pelo contrário, cresce, prospera, progride, amadurece e desfruta de uma vida abundante. Aquela mesma que Jesus diz em sua palavra que veio dar. Ele veio dar, é de graça, é por graça. E nós estamos aqui vivendo esta abundante vida de Jesus e também compartilhando desta vida abundante de Jesus com o povo do Senhor. Eu quero deixar os nossos contatos uma vez mais, para que você dê seu testemunho. Se você quiser pedir oração, peça oração por alguma área da sua vida, por alguém da sua família. Se você quer receber material da graça de Deus, literatura, CDs, DVDs, faça contato conosco. Venha à Igreja Cristo Vive. Venha se alimentar bem, né, com alimento sólido. Venha crescer conosco. Venha usufruir conosco
deste pacto de melhores e superiores promessas. Faça contato. Nosso telefone em São Paulo, prefixo 11, é o 5561-4405. 5561-4405. O nosso e-mail, igreja@cristovive.com.br. igreja@cristovive.com.br. E o nosso site, você tem inclusive os cultos de domingo e quintas-feiras, e também de segunda de oração, transmitidos em tempo real pela internet. Para você que está em outro estado do Brasil, em outro país, você pode participar do culto conosco, pode fazer contato pelo Skype. Acesse o nosso site, www.cristovive.com.br. cristovive.com.br. E vamos crescer. A palavra desta semana é crescimento em Deus. Como que nós vamos crescer para ver mudanças? Crescimento traz mudança. Louvado seja Deus. Como é bom nós crescermos e vivermos, como diz a palavra, em novidade de vida. É bom, amados, não ter vida estagnada, vida pequena, vida rasteira, vida medíocre. Não é para um filho de Deus, não é para um amado por Deus, um herdeiro de Deus. Nós temos que viver a palavra. E nesta semana, eu falei aqui segunda e terça-feira sobre a autoridade da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus. Eu falei nestes 2 dias sobre o sobrenatural experimentado, vivenciado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade sobre a nossa vida. Então, já que a palavra de Deus é a autoridade, nós entendemos já que para crescermos, avançarmos, vermos mudanças na vida, para nós progredirmos, para nós sairmos do lugar comum, da mesmice de vida, para nós não sermos cristãos comuns, com uma existência minúscula, pequena, inexpressiva nesta terra, nós precisamos crescer. E para crescer, aliás, é uma ordem, Antes crescei na graça e no conhecimento de Jesus. Para crescer, eu preciso da palavra de Deus. Toda a nossa vida está aqui na palavra de Deus. Aqui nós encontramos tudo do melhor para termos uma vida digna, uma vida preciosíssima nesta terra, feliz mesmo, sabe? Uma vida bem-sucedida. Já vimos que a palavra é a autoridade máxima, vimos que diante desta palavra nós não podemos ficar indolentes, pessoas que não estão nem aí. Então, quando a palavra de Deus é lida, quando a palavra de Deus é exposta, é pregada, ela causa em nós algo. É impossível que um filho de Deus que ouve, que recebe a palavra de Deus, não tenha nada, não aconteça nada em sua vida. Porque a Bíblia Sagrada, ela traz aqui um ensinamento muito precioso. Ela nos ensina que quando nós cremos na palavra, então ela não volta para Deus vazia, sem primeiro cumprir os desígnios, aqueles propósitos para os quais ela foi designada. Então, quando Deus faz uma palavra, um conhecimento, uma revelação bíblica chegar à nossa vida, Deus tem um propósito com isso. Deus tem um plano. E isto tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Por isso que eu estou falando, quanto mais você tiver conhecimento da Bíblia, mais você conhecerá os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, os planos de Deus. E muito mais, isto misturado com fé,
trará manifestações de Deus, manifestações sobrenaturais à sua vida. Então, vamos à palavra. Vamos crer nesta palavra. Não vamos ser indolentes. Porque há pessoas que, ao ouvirem a palavra de Deus, ao ouvirem a voz de Deus, não sei se isso é para mim, eu acho que não, isso é bom demais para eu acreditar, para ser verdade. Não é bem, acho que não é bem assim, não entendi direito. Isso se chama indolência. Pessoa que tanto faz, eu não estou nem aí com essa palavra, não sei se é isso. E a Bíblia diz assim, para que a gente não se torne indolente, mas imitadores daqueles que pela fé, pela longanimidade, herdam as promessas. Então, como é que eu herdo estas promessas? Imitando aqueles que pela fé e longanimidade já herdaram as promessas. Como é que eu vou fazer isso se eu não conheço estas pessoas? Estas pessoas estão narradas aqui em toda a Bíblia Sagrada. Então, quando eu vivo em conformidade com Deus, com a palavra de Deus, quando eu vivo conforme viveram homens e mulheres que herdaram as promessas, ou seja, pela fé e pela longanimidade, então eu vejo as promessas cumpridas na minha vida também. Fé e longanimidade. Fé e paciência. Por que paciência com fé? Porque, amados, eu tenho que crer e tenho que aguardar as coisas acontecerem como Deus quer fazer. Eu não posso fazer como o mundo. Eu quero para ontem. Eu acredito só se Deus fizer agora. Hein? A Bíblia diz que os que herdam as promessas, eles herdam pela fé e pela longanimidade. Essa palavra, longanimidade, já vem ao começo dela, já é longa, depois ela é grande, né? Longanimidade. O que é isto? Então, assim, de uma forma bem simples, mas para você entender bem, longanimidade é muita paciência. Que é uma manifestação do fruto do Espírito. Quem tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, e todos os salvos o têm, tem a capacidade de Deus de se tornar, de se manifestar como uma pessoa longânima, uma pessoa paciente. Esta coisa de que, não, se não for agora, eu não acredito. Se Deus quiser fazer, faça já, ou então vou-me embora da igreja. Se demorar, eu não acredito em mais nada. Não vai receber nada. Porque as pessoas estão acostumadas a agir na carne, pela lógica, e passam a fazer dessa forma com Deus também. Parece que colocam Deus contra a parede. Ou faz ou eu rasgo a Bíblia. E Deus está dizendo, então rasgue. Eu faço tudo como me apraz, como eu tenho prazer. Eu faço tudo e já fiz conforme o conselho da minha própria vontade. Este é o nosso Deus. É um Deus soberano. É um Deus que nos fala, um Deus que nos mostra as promessas, um Deus que nos ensina como herdar estas promessas, como vivê-las, um Deus que diz é pela fé e pela muita paciência, pela perseverança. É um Deus que colocou como as coisas acontecem, que determinou como as coisas acontecem. Se nós vivemos de conformidade com o que a palavra dele diz e ensina, então nós herdamos as promessas. Nós vivemos a nossa herança, conforme a nossa herança. Você está compreendendo? Agora, tudo está aqui na Bíblia Sagrada, para nós. A Bíblia é para nós que cremos. A Bíblia não é para um incrédulo. A Bíblia é para nós que cremos, que somos salvos por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Romanos,
no capítulo 8, algo muito lindo, né? Todo o capítulo 8 de Romanos é muito bonito, mas eu quero ler com você o que diz Romanos 8, do 19 até o 21, que diz assim: a ardente expectativa da criação. A ardente expectativa da criação. Quer dizer que tudo que Deus criou, toda a criação, tem uma ardente expectativa. O que é isso? Espera ardentemente por alguma coisa. Olha, amados, toda a criação, todas as pessoas, toda a sociedade, incrédula ou crente, a ardente expectativa da criação aguarda, está aguardando. O que há nesta expectativa ardente da criação que a faz aguardar? Olha só, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Se tem algo que toda a criação, e aqui entram coisas humanas, coisas sobrenaturais, os anjos que não tomaram corpo, os que tomaram corpo, os filhos de Deus, os ímpios, toda a criação, o mundo, aguarda numa ardente expectativa. Olha, amados, isso aqui é muito forte. Aguarda a revelação. Precisa ser revelado ao mundo quem são os filhos de Deus. Por isso que eu estou dizendo que não basta ter uma Bíblia aberta num armário, num móvel da sala. Por isso que não basta carregar a Bíblia apenas debaixo do braço e caminhar pelas ruas. Não basta apenas dizer, eu sou um filho de Deus. Há necessidade de muito mais do que isso. Há uma ardente expectativa da criação toda, aguardando por saber quem são os verdadeiros filhos de Deus. Filhos de Deus não são revelados por nomes de denominações. Filhos de Deus não são revelados através de rituais religiosos. Filhos de Deus não são revelados ao mundo através de preceitos e doutrinas de homens. Filhos de Deus não são revelados ao mundo através de proibições, de usos, costumes, de roupas, de um visual, absolutamente. Diz aqui no versículo 20, pois a criação está sujeita à vaidade. Então nós não podemos usar as mesmas coisas que a criação já conhece, as vaidades humanas, os preceitos dos homens, as doutrinas humanas, as vãs filosofias. Tudo isso é vaidade, tudo isso é humanismo, tudo isso é racional, tudo isso é pequeno, tudo isso a humanidade já conhece. Amados, quem não é crente também conhece filosofias, doutrinas de homens, ensinos de demônios, sacrifícios, ritos, religiões, vestimentas, paramentos, sabe? Visuais específicos desta religião, daquela seita, daquela filosofia. Estas coisas, vida sacrificial, vida monástica, vida reclusa, vida esquisita, isto tudo a humanidade inteira já conhece.
Então não é isto que estão aguardando, não é mais uma filosofia, mais uma religião, mais uma maneira estranha de viver, não. Diz que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O diabo sujeitou toda a criação à vaidade. Diz o versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Então, toda a criação está sujeita à corrupção, a um cativeiro de corrupção. Toda a criação. Hoje não há nenhuma sociedade, em nenhuma parte do mundo, que não esteja sujeita ao cativeiro, né, da corrupção. Mas há uma expectativa de que, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Agora, se os filhos de Deus não mostrarem para o mundo que são livres, que vivem a glória de Deus, toda a criação não pode querer esta liberdade, não pode desejar algo que não conhece, que não tem exemplos, que não tem modelos. Os filhos de Deus são os únicos que têm em si a glória de Deus manifestada. Os filhos de Deus são os únicos que podem mostrar como a criação, como a humanidade pode ser redimida de um cativeiro, diz aqui, de corrupção. Amados, só nós, filhos de Deus, temos a resposta para o mundo. Jesus Cristo é a resposta. Não um ritual, não uma religião de Jesus Cristo. Não. Jesus Cristo, com sua graça, sua verdade, seu amor, é a resposta para o mundo. Nós temos. E os filhos de Deus não têm mostrado ao mundo o caminho, a verdade, a vida. Os filhos de Deus têm deixado a desejar, porque têm mostrado ao mundo mais vaidade das religiões, mais a vaidade dos rituais vazios, do legalismo, dos preceitos humanos, dos preceitos judaicos, dos sacrifícios, das obrigações, das proibições, de um outro cativeiro religioso. O mundo está aí numa ardente expectativa pela revelação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus estão se igualando aos do mundo, às vaidades da corrupção do mundo, quando nós somos diferentes. Olha, amados, diz aqui no versículo 22, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente está aí suportando angústias, gemendo, porque os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, estão envolvidos com vaidades de corrupção deste mundo. E eu não estou aqui falando de pecado, o pecado que nós antes éramos escravos. Eu estou falando de um outro tipo de vaidade e corrupção, que é a vaidade religiosa, a corrupção de sistemas religiosos, aos quais os filhos de Deus têm se submetido. E por isso, não têm mostrado ao mundo
a liberdade, a libertação que nós já experimentamos. Graças a Deus pelo povo da graça de Deus, que está começando a mostrar ao mundo que há um caminho, uma verdade e uma vida abundante. Jesus Cristo. Mas isto começa em nós. Este crescimento é necessário para que a gente testemunhe ao mundo desta verdade de Jesus Cristo. Somos livres para a glória de Deus. Amanhã tem mais. Tenham todos um bom dia.